De volta à escola primária, quando eu tinha 10 anos de idade, conheci um garoto chamado Tommy. Tommy era novo na minha escola, e logo após o início do ano letivo, rapidamente nos tornamos amigos. Tínhamos muito em comum, como nosso amor por esportes e videogames. Eu também descobri que ele morava a cerca de 1 quilômetro de distância de mim, o que era legal. Rapidamente nos tornamos quase melhores amigos poucas semanas depois de nos conhecermos logo. Nós saímos às vezes depois da escola geralmente. Ou ele ia para a minha casa ou eu ia para a dele quando saímos. Praticava esportes no quintal ou videogames lá dentro. Não muito tempo depois de nos tornarmos amigos, embora eu percebesse que Tommy não era perfeito, ele parecia ter um pouco de temperamento e uma personalidade mal-humorada em geral. Alguns dias ele não seria muito falante em tudo, e quando tentei conversar sobre esportes com ele, ou algo que ele não diria muitas outras vezes se estivéssemos jogando videogames ou esportes e eu venci ele ficava muito bravo e parava de falar comigo por um tempo. Agora isso não é um grande negócio para os caras. A maioria dos meus amigos eram realmente competitivos e às vezes ficavam com raiva, mas às vezes com Tommy parecia um pouco desrespeitoso. Eu me lembro. Mas ainda por cima, com o tempo, eu comecei a suspeitar que Tommy estava roubando coisas de mim. Isso estava lá atrás, e eu lembro que nós dois tínhamos PlayStation 2, bem como PSP. Para aqueles que não sabem ou se lembram, PSP eram dispositivos portáteis, PlayStation que até recebem jogos para e coisas bem. Alguns dos meus jogos começaram a desaparecer no início. Eu guardei para mim mesmo, sendo desorganizado. Eu perdia coisas o tempo todo, e meu quarto era muitas vezes muito bagunçado. Mas uma vez eu estava jogando um jogo no meu PSP e fui colocar o jogo no mesmo lugar na minha cômoda quando eu não estava jogando depois que Tommy veio. Um dia, no dia seguinte, eu não consegui encontrar, que foi a primeira vez que percebi que ele poderia estar levando minhas coisas. Iríamos um pouco para a casa um do outro. Então ele tinha uma boa ideia de quais jogos eu tinha e eu tinha uma boa ideia de quais jogos ele tinha ao todo. Acho que perdi provavelmente 5 jogos diferentes no período de um mês. Não foi só isso, eu também perdi uma das minhas bolas de futebol e algumas das minhas cartas de beisebol. Missing foi roubado por Tommy. Eu imaginei que algumas coisas eu perdi por conta própria, mas eu tinha uma forte suspeita de que ele levou um pouco disso. Então, uma noite eu fui para o Tommy. Para dormir, minha mãe me deixou em sua casa, e eu me lembro que era uma sexta-feira à noite. Depois que eu cheguei à casa dele, ficamos acordados até muito tarde. Jogando videogame no quarto de Tommy, já estava dando meia-noite, e os pais de Tommy tinham ido para a cama, e ainda estávamos jogando. E eu, por acaso, notei um jogo na estante do Tommy. Estava meio que atrás de um livro, mas quando eu olhei para ele, eu percebi que era um dos mesmos jogos que eu tinha perdido recentemente, e um que eu sabia que Tommy não tinha. Quando eu vi isso, eu o acusei, olhei para a cara dele e eu apontei para ele e disse que este é o meu jogo. Não é? Tommy imediatamente ficou defensivo, dizendo que não era meu e alegando que o seu. Os pais tinham acabado de comprá-lo para ele recentemente. Quando qualquer um de nós ganhou novos jogos, costumávamos contar um para o outro. Eu disse a ele que muitas das minhas coisas estavam faltando recentemente. E eu pensei que ele era o culpado e isso o deixou furioso. Ele disse algumas coisas como ele não iria querer meus jogos estúpidos e ele recebe suas próprias coisas. Então ele disse que ele não me queria mais em seu quarto. Eu estava com raiva e disse tudo bem. Eu saí de seu quarto e nós dois fomos pelo corredor. Sua casa tinha uma grande porta de vidro deslizante nos fundos que dava para o pátio. Tommy então abriu sua porta e me disse para sair nesse momento. Foi quando eu comecei a pensar: espere, o que ele está fazendo? Eu saí como ele me pediu e então ele bateu a porta na minha cara e trancou-a. Ele então cobriu a janela com a persiana para que eu não pudesse ver agora. Eu estava trancado do lado de fora da casa do Tommy.
Um pouco depois da meia-noite, Tommy e eu já tínhamos brigado várias vezes como melhores amigos, mas nunca chegou a esse ponto. Nós éramos como irmãos e eu não pensei que ele faria algo como me expulsar de sua casa. Eu fiquei lá pensando que talvez Tommy iria se refrescar e vir a seus sentidos. Então ele me deixaria à volta, no que eu deveria fazer. Eu tinha 10 anos de idade. Não tinha celular na época e estava a 1 quilômetro de distância da casa dos meus pais, que também provavelmente estavam dormindo. Eu apenas fiquei lá imaginando o que eu deveria fazer. Depois de provavelmente uns 10 minutos. Não havia sinal de Tommy voltando, eu bati na porta de correr algumas vezes. E eu não recebi nada em resposta. Logo ficou claro que Tommy não ia me deixar voltar depois de ficar do lado de fora da casa de Tommy. Por provavelmente 20 minutos, eu decidi que eu iria tentar caminhar para casa. Eu andei pela street ao longo da calçada. E voltei para minha casa. Foi meio assustador andar de volta. Depois de provavelmente 30 minutos, eu consegui voltar para a casa dos meus pais e bati na porta da frente, mas não obteve uma resposta no início. Eu imaginei que eles estavam dormindo. Eu continuei batendo o mais alto que eu podia. E finalmente, depois de uns 10 minutos, meu pai abriu a porta da frente. Ele estava realmente confuso para me ver. Mas ele me deixou entrar e depois de entrar minha mãe estava levantada também. Eu contei a eles o que aconteceu. E então eu fui para a cama na manhã seguinte. Meus pais e eu procuramos muito por todas as coisas que eu tinha perdido. Eu só encontrei uma das coisas que eu sabia que estava perdida. Ainda hoje estou 100% certo que Tommy roubou os jogos de mim depois que reviramos tudo. Meus pais ligaram para seus pais e eles foram legais. Eles pediram desculpas por ele ter me expulsado de casa e disseram que eles teriam uma conversa com ele, mas mais tarde naquele dia eles ligaram e disseram que Tommy disse a eles que ele não roubou nada e eles acreditaram nele. Se ele lhe desse sua palavra para mim, sua palavra. Não significou nada que o pai de Tommy disse ao meu pai que ficaria feliz em me comprar outro jogo. Mas não era disso que se tratava. Eu sabia que eu não. Apenas perdi, e eu queria que Tommy admitisse que ele roubou de mim, mas ele nunca o fez depois da noite em que Tommy me expulsou. Eu nunca mais saí com ele. Eu o vi na escola muitas vezes, mas ele sempre me ignorou, e eu sempre o ignorei. Depois disso, acabamos indo para um meio diferente de escolas e colégios. Eu ainda estou com raiva dele por roubar minhas coisas e por me expulsar. Agradeço a todos pelo apoio contínuo e pela energia positiva. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, se inscrevam e ativem as notificações. Até breve.